o Corinthians até teve boas chances ali, criou bastante, só que é como o Bruno falou, né? Muitas vezes é uma criação desorganizada e a tomada de decisão na cara do gol é muito ruim. Tem sido muito ruim. O Corinthians até consegue ficar com a bola, tem o volume, mas na hora de tomar a última decisão ali próximo da área, são decisões bem ruins e que falam muito do que é esse time do Antônio Oliveira. Agora eu volto a falar aqui, ele em vários momentos ele cita contratações na janela, né, para o time melhorar. Se ficar esperando isso aí de contratações, essa ser a única saída do Corinthians melhorar, ficar esperando contratações, eu acho bem arriscado. O Antônio Oliveira tem que começar a pensar em soluções dentro do que ele tem ali, porque a situação fora de campo é tão problemática quanto dentro de campo. Eu não sei se o Corinthians vai ter, de fato, dinheiro, até onde a gente sabe, até onde o presidente falou, não tem dinheiro para fazer essas contratações. Até agora não fechou o Master, né? Ou anunciou alguma coisa? Não, né? Não. Tá sem o patrocinador Segue Master. sem. Já vai para 3 semanas sem o patrocinador Master. Então, assim, o Antônio Oliveira tá esperando contratações de um Corinthians que fala que não tem dinheiro no caixa, de um Corinthians que não fechou um novo patrocinador Master. De onde vai sair? Vai vir um milagre? Eu quero ouvir o Antônio Oliveira daqui a pouco, inclusive, falando sobre isso, porque ele tá tentando, inclusive, alinhar expectativas. Mas antes, vamos rodar ele falando sobre o elenco do Corinthians. Ouve aí o Portuga. Mas temos que perceber se o grupo de jogadores está de acordo com as expectativas do torcedor. Isso é que vocês devem perceber isso. Portanto, não estou, em nenhum momento, há uma coisa que eu já disse aos jogadores, não desisto nem vou desistir deles. Acredito e continuo a acreditar neles. Mas o grupo é curto para as expectativas de uma equipa que o ano passado ficou atrás deste... O Corinthians, onde é que ficou o ano passado? Ficou atrás deste adversário de hoje, portanto, eu, às vezes eu até fico a pensar que o ano passado teve a lutar para ser campeão. Portanto, e ainda para mais com um grupo mais estável. Este ano, repara a quantidade de jogadores que saíram, depois que entraram, que depois mesmo de iniciar a temporada, foi outra vez reestruturada, portanto, ou por umas razões ou por outras, portanto. Não entendi, eu até não, tenho cara. dúvidas sobre se o Corinthians está mais forte ou mais fraco do que o ano passado. Em relação ao que elenco. terminou a temporada passada, eu acho que tá mais forte. Principalmente, porque, por exemplo, se você olhar Pela chegada do Ranieri só. as próprias peças ali, o Yuri Alberto nessa temporada tá melhor do que na temporada passada. Eu também acho. Né? Sim, mas peças. Você não digo tinha peças. mais o Roger Guedes, que saiu Não no tinha, meio isso. da temporada. Você tinha o Renato Augusto, mas até que ponto? quase não podia quase contar. não podia contar com ele. Então, acho que de peças melhorou um pouco. e Tinha assim, o Paulinho que também não... E se você for levar em consideração que foi o início do ano, o Mano Menezes, por exemplo... O Paulinho não estava nem à disposição, né, no fim do ano passado. Estava no processo da recuperação ainda. O Mano Menezes, no início do ano, ele perdeu aquela sequência de jogos do Campeonato Paulista que é indefensável, mas vamos lembrar o contexto também, é importante. O Lucas Veríssimo sai na véspera da estreia do campeonato. O Garro chega e não está regularizado. Ele não tinha o Coronado que hoje o Antônio Oliveira tem. O Yuri Alberto, e aí por culpa do Mano também, claro, não vinha rendendo o que rende hoje. Não tinha uma opção para o Yuri Alberto, hoje tem um Pedro Raul. Então assim, o Antônio Oliveira, ele chegou e alguns nomes ficaram à disposição depois da chegada dele. Evidente que o Corinthians ainda precisa de reforços, mas eu acho que colocar tudo nessa esperança de algo que talvez não venha, porque a situação é delicadíssima, e ignorar que o time tem problemas, que o trabalho do Antônio Oliveira poderia estar fazendo esse Corinthians jogar mais, poderia pelo menos organizar mais esse time, eu não tenho dúvidas de que a briga do Corinthians é a segunda metade de tabela. Quando o campeonato começou, para mim estava claro. Agora, zona de rebaixamento, eu acho que esse time tem condição de ficar fora dela. Este é o ponto para mim. E quando o Antônio Oliveira, ele até lembra do Cuiabá dele, né? Porque ele fala, esse Cuiabá acabou na frente do Corinthians na temporada passada. Às vezes parece que vocês estão falando aqui que brigou pelo título. Não, acho que... Bom, não assisti a entrevista coletiva inteira, mas não tenho a sensação de que esse é a forma que os colegas jornalistas se colocam ali na entrevista. Não é a sensação, certamente, do torcedor. Mas, assim, se pegar jogador por jogador, Corinthians e Cuiabá, o Corinthians tem mais qualidade. Teve um momento da Se o trabalho dele no Cuiabá foi melhor no ano passado, com menos peças, agora ele tem mais peças do que ele tinha em relação ao ano passado. Ele, teoricamente, poderia fazer um trabalho melhor.